Palavra. Se é chegado ao reino de Deus, eu tenho que andar segundo a palavra de quem? De Deus. E aí sim, eu estou debaixo do reino dele. Mas Jesus falou, no mundo tereis, mas tenha de bom. Então não tem como, mas eu estou em Cristo, estou vivendo aflição. A aflição Jesus já deixou escrito. Nós só vamos sobressair, viver, vencer, se usar, manifestar, praticar, obedecer a palavra de quem? Acabou. Diga assim com fé, a palavra de Deus me prospera. A primeira prosperidade é espiritual. Quem crê que Ele está te prosperando hoje? Porque quando você está próspero espiritualmente, você consegue administrar todas as outras áreas da sua vida. O que é estar próspero espiritualmente? Quando eu estou cheio do Espírito Santo e da paz, eu não consigo ser envergonhado, eu não consigo andar errado. Porque o Espírito Santo sempre vai me dar uma palavra naquilo que eu vou fazer, ou naquilo que eu estou em fazer. Ele sempre vai me orientar pela sua paz, para que eu e você não venha cair no laço do mal. Por isso que a Bíblia diz que somos lançados à sorte todos os dias, como ovelho em meio aos lobos. Mas quem é que nos guarda? É Deus através do nosso Senhor Jesus, junto com o Espírito Santo, mediante a sua paz, viu? Mediante aqueles que lê e se esforçam em obedecer a palavra. O Espírito Santo falou no meu coração, diga para eles, diga assim, pobreza é maldição, é pecado. É impossível aquele que anda pela palavra de Deus viver em estado de pobreza. Porque quem anda na palavra de Deus, ele sai fora, ele é liberto do poder do pé. Quem está entendendo? Eu respondo, aí tem pensamentos de pessoas dizendo assim, mas eu faço tudo direito, por que isso está me pegando? Você não faz tudo direito. Se fizesse, não estaria te pegando. Mas eu estou na igreja. Esquece as práticas espirituais. Mas eu oferto, dizimo, eu oro, eu jejuo. Tudo bem, mas quando Deus libera uma pá, você não pratica. Quando Deus dá uma você não cumpre a direção. E por não cumprir, está em pecado. A desobediência é pecado. Diga assim, a revelação. Todas as vezes que Deus te dá uma revelação, uma direção para você romper. Quando você não rompe, quando você não traz a existência, quando você não pratica, você está em pecado. Aí esquece daquilo que Deus falou. Eu falo, Senhor. Aí o Espírito Santo está falando assim no meu espírito. Diga para eles. Jonas obedeceu ou desobedeceu? Obedeceu ou desobedeceu? Mas ele deixou de ser profeta? Não. Mas naquele momento ele estava em desobediência. E se você olha só a revelação quando vem do Espírito é maravilhosa. Olha só o que aconteceu com todos aqueles que estavam no barco. Quem não tinha nada a ver com a desobediência, teve que pegar os seus bens, as suas riquezas e jogar na onde? No mar. Por causa de um desobediente que estava no barco. Por causa de um que estava em pé, muitos perderam a sua prosperidade. Viu? Por causa de um que estava dentro do barco, que não obedeceu à direção de quem? De Deus. Fez todos os que estavam dentro do barco, sofreu dano. Por causa de um que Deus deu uma pá. Uma pá? Para onde que Deus mandou ele ir? Para onde? E ele foi para onde? E deixa eu te falar mais. Olha como empobrece a desobediência. Ele teve que ir lá comprar passagem para um lugar de fé. E ainda, além de pagar a passagem, ele foi para o porão. Enquanto todos estavam sofrendo com medo do naufrágio, ele estava dormindo. Então aquele que desobedece a palavra de Deus está espiritualmente. Ele pensa que ele está fazendo tudo certo aos olhos dele. Mas ele está sem obedecer a direção que foi dada por quem? Por quem? Aí a pessoa quer remar do jeito dela. O interessante é que se ela fizesse mal só para ela, o problema é que ela pode fazer mal para todos que estão dentro do barco. Diga a palavra do Senhor. Põe no 13, filha.
Porque todo aquele que invocar o nome de quem? Será o quê? Só invoca o nome do Senhor quem crê na palavra dele. Só invoca o nome do Senhor quem está disposto a obedecer a direção que vem dele. Não brinque com o Senhor. Ah, eu quero viver os mistérios do Senhor. Eu quero orar. Eu quero o poder. Eu quero a unção. Aí quando Deus traz a não obedece, você não quer nada. Você é menino. Quando virar homem, aí você se aproxima do Senhor. Mas enquanto for menino, não vai conseguir desfrutar. Porque para desfrutar, para praticar a palavra de Deus, tem que ter fé. Diga assim, Ele me deu. Diga para você mesmo com fé. Diga, Ele me deu um espírito de ousadia. Ele não te deu um espírito de covardia. Ele te deu um espírito de ousadia. Vigie no que você anda falando. Tem pessoas que ela murmura. Ela acabou de ouvir o culto. Ela vem para a fila de oração. Ela libera uma tonelada de palavra a negar. Eu pergunto, Senhor, que culto que ela estava? Onde que ela estava enquanto a palavra estava sendo anunciada? Porque ela acabou de ouvir a palavra, vem aqui e começa a contar um monte de derrota. A boca fala que o coração está o quê? E do que está cheia essa pessoa? De coisas negar. E do que está acontecendo com essa pessoa? Ela está distante da palavra de quem? Mesmo dentro da igreja. Ela pode estar dentro da igreja, ela pode estar pregando, ela pode estar tocando, ela pode estar intercedendo, ela pode estar fazendo todas as tarefas da igreja. Mas ela está distante do Senhor. É uma dracma perdida dentro de casa. E quem ajuda? Quem nos ensina? É o Espírito? Só Ele pode nos ensinar. Aí tem muitos que desejam os dons espirituais, os milagres, palavra de sabedoria. Aí eu começo a entender por que Deus não permite. Quando temos uma oportunidade de viver manifestações poderosas, o Senhor falou assim, calma, eles não estão preparados. Eu falei, Senhor, mas todo dia culto e ensinamento. O Senhor falou, não, mas muitos estão ouvindo, mas ainda não estão para ti. Aí eu tenho que recuar. Quando Deus prepara alguns momentos para manifestar o sobrenatural que é qual muitos nunca viram. Ah, mas por que o senhor está falando isso? Porque já está em mim. E eu aprendi com meu amigo Espírito Santo. Que se eu andar pela palavra, para Deus nada é impor, e tudo é possível aos que? Quantos crê aqui na palavra do Senhor? Você vai começar a viver o sobrenatural de Deus. E aí quando o Senhor começa a dar sinal, eu me alegro, mas ao mesmo tempo eu me entristeço. Na vigília que nós tivemos aqui de sábado, domingo para sexta para sábado, a oração da madrugada, no finalzinho, estava a igreja de Mairim, que o pastor, todo mundo aqui, desse lado, estavam arrumando as cadeiras, na hora de ir embora já, a madrugada, umas 10 horas da manhã. De repente eu olhei e o Senhor me deu uma palavra, uma revelação, que no meio deles algum tinha tido contato com outros deuses, familiar, não sei quem era. E aí eu peguei e falei, quem aí teve contato? Pessoas do outro lado. Aí uma levantou e falou, meu irmão. Aí eu falei, Senhor, e eu estava falando com outros obreiros aqui de costa. Diga assim, o Espírito Santo. Aí o Senhor falou comigo, vira lá e fala para eles. Pergunta quem é deles. Ele não me mostrou quem era, só mandou eu perguntar. De repente a moça se manifestou, não, meu irmão, assim, assim. Aí eu olhei de novo para ela, diga assim, revelação. Diga assim, visão. Deus me deu a visão, um capô de um carro preto. Eu falei, quem tem um carro preto? É ele, o carro preto é dele. Aí tinha obreiros que se maravilharam. E eu estava esperando Deus me levar em algo mais pro. Aí o Espírito Santo falou, volta. Porque muitos que estão aqui ainda não estão preparados. Aí começou a se maravilhar, veio falar comigo no final, apóstolo, o carro preto é do meu irmão, um carro assim, assim, e aconteceu isso com a família dele, perdeu a família, e tudo que o senhor falou. Eu falei, continua orando que Deus está trabalhando. Só que eu não falei a visão por completo. Ainda soltei para alguns aqui, mas não falei tudo. O que é isso? É o Espírito
para aquele que anda segundo a palavra de... O que acontece com muitos de vocês? Vocês são roubados. Vocês recebem algo aqui dentro, lá fora vocês são roubados. Na hora da prática, na hora do campo de guerra, vocês são roubados. Tem pessoas aqui que eu não dou mais direção. Apóstolo, uma direção. Não, você não obedece, para que eu vou te dar direção? Obedece todas aquelas que eu te dei, depois eu te dou as novas. Mas o senhor ora? Oro, pede oração, eu oro, mas eu não dou. Porque o Espírito Santo falou assim, ele precisa de praticar o que já foi dado. Aí nasce, em alguns desses, o espírito de buscar revelar. Eu vou atrás de uma revelação. Vou ver o que Deus vai falar. Deus está falando o tempo todo. Mas só obedece quando o favor.